And who was innocent? E quem era inocente? Every man had been born sexual. Todos os homens haviam nascido por meio do sexo. After sex. Segundo o sexo. Everyone. Todos. And the only one that wasn't had forfeited the rights. E o único que não havia tinha perdido seus direitos. The eternal life and to be king on the earth. A vida eterna e a ser rei sobre a terra. Oh, think of that scripture. Oh, quando eu penso sobre essa escritura. For thou hast redeemed us back to God. Pois tu nos tens redimido de volta a Deus. That we may reign and be kings and priests upon the earth. E nós podemos reinar e sermos reis e sacerdotes sobre a terra. Oh, my. Oh, que coisa! What the kinsman redeemer. O quê? O Redentor parente. Oh, what a story we would have here. Oh, que história nós teríamos aqui. Notice, Observe. law required a kinsman redeemer A lei requeria um Redentor parente to redeem a lost substance. para redimir uma substância perdida. Grace met this requirement in the person of Jesus Christ. A graça cumpriu este requisito na pessoa de Jesus Cristo. A kinsman must be born of the human race. Um parente devia ser nascido da raça humana. Amen. Now, how could we be? Agora, como podíamos ser? When every man that's born has to, Quando todo homem que nasce tem, and anybody couldn't see it was a sex act there, e qualquer um que não pudesse ver que ali houve um ato sexual, but he's totally blind. bem, ele estaria totalmente cego. Veja, Because every man that was born of a woman. porque todo homem que nasceu foi nascido de uma mulher. And God required a kinsman redeemer, and he must be a human. E Deus requeria um parente redentor e ele devia ser um humano. Oh my! Oh, meu Deus! What are you going to do now? O que fazer agora? Law required a kinsman redeemer. A lei requeria um parente redentor. I couldn't take an angel. Agora, ele não poderia tomar um anjo. You had to have a man. Ele tinha que ter um homem. Because we're not kin to the angel. Porque nós não somos parentes dos anjos. We're kin to one another. Nós somos aparentados um do outro. The angel never fell. Um anjo jamais caiu. He's a different kind of a being, got a different body. Ele é um ser de uma espécie diferente. Tem um corpo diferente. He never sinned or nothing. Ele nunca pecou ou nada. He's a different. Ele é diferente. But the law required a kinsman redeemer, Mas a lei requeria um parente redentor. and every man on earth was born of a sex. E todo homem na terra foi nascido de sexo. I don't you see that's where it come from. Agora, vocês não veem? Foi de lá que veio isto. That's where sin started. Foi de onde começou o pecado. So you see where it's at now? Então, viram onde isto está agora? There comes your seed of the serpent in. Dali vem a semente da serpente. Now, notice, Agora, observe. required a kinsman redeemer, Requeria um parente redentor and the redeemer, e o redentor, kinsman redeemer, parente redentor, must be born of the human race. devia ser nascido da raça humana. Here, that leaves us on a limb. But let me sound the trumpet to you. Aqui, isso nos deixa num beco sem saída. Mas deixe-me soar a trombeta para vocês. The virgin birth produced the product. O nascimento virginal trouxe o produto. Amen. Amém. The virgin birth produced our kinsman redeemer. O nascimento virginal produziu nosso parente redentor.
none other but the Almighty God become Emmanuel. Nenhum outro, senão o Todo-Poderoso Deus, se tornou Emanuel. Um de nós. Emmanuel. Emanuel. The kinsman redeemer was met. O parente redentor foi encontrado. You see how God makes a requirement? Veja você como Deus faz o requerimento. And there's nothing we can do. E não há nada que possamos fazer. But then grace steps in and overshadows that law and produces the product. Mas então a graça entra e faz sombra sobre aquela lei e dali sai o produto. Amen. Amém. Oh, when you get over home, Oh, quando você chegar ao lar, when I get my little cabin down there, quando eu chegar em minha pequena cabana ali, Brother Neville sings about, como canta sobre isso o irmão Neville, when you all hear something down there one morning singing, quando todos vocês ouvirem alguma coisa ali embaixo cantando numa manhã, Amazing Grace, how sweet the sound, maravilhosa graça, quão doce o som, to save a wretch like me, que salvou o miserável como eu, you say, vocês digam, praise God, old Brother Branham made it, there he is. louvado seja Deus, o velho irmão Brana compôs isto, lá está ele. Vejam, Yes. Oh, it's grace that taught my heart to fear. sim, oh, foi a graça que ensinou o meu coração a temer. It was grace my fears relieved. Foi a graça que aliviou meus temores. How precious did that grace appear Quão preciosa foi a graça, the hour I first believed. desde a hora que eu primeiro criei. Wait till we get down to it just in a moment. Aguarde até chegarmos a isto no momento. Oh my! Oh, que coisa! Now we look. Agora vejam, The book o of Ruth gives a beautiful picture of this. livro de Ruth dá uma bonita imagem disto. How Boaz and Naomi had lost the estate. Como Boaz e Noemi perderam todos os bens. You hear me preach on it, haven't you? Vocês sabem, todos vocês têm me ouvido pregar sobre isso, não tem? Raise your hands up if you heard me preach it, Levantem suas mãos se vocês me ouviram pregar sobre isso. so you understand. See, Então, vocês entendem, vejam? Boaz had to become a redeemer, and he was the only one that could. Boaz teve que se tornar um redentor. Ele era o único que podia. He had to be a kinsman, a near kinsman. In redeeming Naomi, he got Ruth. Ele tinha que ser um da parentela, um parente próximo. E redimindo Noemi, ele alcançou Ruth. That was Jesus. Aquele era Jesus. Boaz typing Christ, Boaz, tipo de Cristo. and when he redeemed Israel, he got the Gentile bride. E quando ele redimiu Israel, ele alcançou a noiva gentia. But you see, Então veja vocês. so very beautiful. Hey, muito bonito. We have it on tape, I'm sure, here somewhere. Nós temos isto em fita, eu estou certo, aqui em algum lugar. You like to have it? Se vocês quiserem obtê-la. Now, notice. Agora, notem. Now, it must be kinsman. Agora devia ser um parente. So you see, an angel couldn't do it. Então, veja você, um anjo não podia fazê-lo. A man couldn't do it. Um homem não podia fazê-lo. It must be a man, but he can't be born of a woman. Devia ser um homem, mas ele não podia ser nascido de uma mulher. A sex act. Um ato sexual. So the virgin birth, Então, o nascimento virginal, the Holy Spirit overshadowed Mary. o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Therefore, Jesus was not a Jew. Portanto, Jesus não era um judeu. Jesus was not a Gentile. Jesus não era um gentio. Jesus was God. Jesus era Deus. Exactly. Exatamente. His blood didn't come from any sex act. Seu sangue não veio de nenhum ato sexual. He was the holy, created blood of God. Ele foi um santo sangue criado de Deus. And we're not saved by Jewish blood, neither are we saved by Gentile blood. E nós não somos salvos pelo sangue judeu, nem somos salvos pelo sangue gentio.
We're saved by the blood of God. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. That's according to the Bible. It says so. Isto é segundo a Bíblia. Ela diz assim: We're saved by... nós somos salvos por... So you see, Jesus was God. Então veja você, Jesus era Deus. He was not no third person, fourth person, second person. He was the person. Ele não era a terceira pessoa, quarta pessoa, segunda pessoa. Ele era a pessoa. He was God. Ele era Deus. See? He was God Emmanuel. Veja, ele era Deus, Emmanuel. God come down from His glory, revealed Himself, Deus desceu de sua glória, revelou a si mesmo. I love that story of Booth Cliburn, that great, beautiful hymn. Eu amo aquela história de Booth Cliburn, aquele grande e lindo hino. Down from His glory, ever-living story. Desceu de sua glória, eterna história. My God and Savior came, and Jesus was His name. Meu Deus e Salvador veio, e Jesus foi seu nome. Born in a manger, Nascido numa manjedoura, to His own a stranger. para os seus um estranho. A man of sorrow, tears, and agony. Um homem de tristezas, lágrimas e agonia. Oh, what condescension, bringing us redemption. Oh, que condescendência, nos trazendo redenção. When in the dead of night, Quando no mais escuro da noite, not one faint hope in sight. nenhuma esperança em vista. God, precious tender, laid aside His splendors. Deus gracioso, cuidadoso, colocou de lado seus esplendores, To woo and save my soul. humilhando-se para alcançar e salvar minha alma. Oh, how I love Him. Oh, como eu o amo, How I adore Him. como eu o adoro. My breath, my sunshine, my all in all. Meu alento, meu sol, meu tudo. The great Redeemer became my Savior. O grande Redentor tornou-se meu Salvador. The great Creator became my Savior. O grande Criador tornou-se meu Salvador. And all God's fullness dwelleth in Him. E toda a plenitude de Deus habitou nele. That's the one met the requirement. Esse foi o que cumpriu o requisito. Grace produced the person of Jesus Christ. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo. And we find this book now. E nós encontramos este livro agora. God stretched His tent, come from God to become a man. Deus estendeu sua tenda, veio de Deus para se tornar um homem. He changed His stream from the Almighty to be a man. Ele mudou seu curso de Todo-Poderoso para ser um homem. To take on the form of man so He could die to redeem man. Tomar a forma de um homem para que assim ele pudesse morrer para redimir o homem. Wait till we see Him when there's nobody worthy. Espere até que o vejamos quando não há ninguém digno. See? Vem? All right. Correto. In the Bible, in the book of Ruth, as you read it, Na Bíblia, no livro de Ruth, à medida que o lerem, you'll find out such a person was called the goal. vocês encontrarão uma pessoa que era chamada o Remidor. G-O-E-L. R-E-M-I-D-O-R. Was called the goal, or it was a person that could meet the requirements. Era chamada Remidor, ou ele era uma pessoa que podia cumprir o requisito. And the goal must be able to do it, must be willing to do it, and must be a kinsman. E o remidor devia ter habilidade para fazê-lo, devia desejar fazê-lo e devia ser um parente. Next to kinsman Um parente próximo to do it. para fazê-lo. And God, the creator of spirit, E Deus,
O Criador de espírito became kinfolks to us when he became man in order that he could take our sin upon him. desceu e se tornou um homem a fim de que pudesse tomar nosso pecado sobre si, And pay the price and redeem us back to God. pagar o preço e nos redimir a Deus novamente. There it is. There is the Redeemer. Aí está o Redentor. Christ has redeemed us now. Cristo tem nos redimido agora. We are now redeemed. Nós estamos redimidos agora. But he has not claimed his possession yet. Mas ele não tem reclamado sua possessão ainda. Now you might differ in that, but just hold on a minute. Agora, você pode diferir com isso, mas espere um minuto. Veja, We'll see. nós veremos. He hasn't claimed it. Vem, ele não tem clamado. See, Vem, if he took the book of redemption, se ele tomou o livro da redenção, everything that Adam had, tudo que Adão tinha and everything that he lost, e tudo que ele perdeu, Christ redeems back. Cristo redimiu de volta. And he's already redeemed us, E ele já tem nos redimido. but he hasn't took the possession yet. Mas ele não tomou posse ainda. He cannot until the time appointed. Ele não pode até o tempo apontado. And then will come the resurrection. E então virá a ressurreição. And then the earth will be renewed again. E então a terra será renovada outra vez. And then he'll take possession, his possession which he got when he redeemed us. E ele tomará posse, sua possessão que ele obteve quando ele nos redimiu. But we'll do it at the appointed time. Mas nós faremos isto no tempo designado. Oh, my. Oh, que coisa! This is described in this 7-seal book that we're talking of now. Isto está descrito neste livro selado com 7 selos sobre o qual estamos falando agora. All right. Correto. The book of redemption. It's all described in here. O livro de redenção está tudo descrito aqui. All that what Christ will do at the end will be revealed to us this week. Tudo isso que Cristo fará no fim será revelado a nós esta semana. In the 7 seals of God will let us. Nos 7 selos, se Deus nos permitir. Vem? All right, it'll be revealed. Correto. Será revelado. And revealed as the seals break and are released to us. E revelado enquanto os selos são rompidos e liberados para nós. Then we can see what this great plan of redemption is and when and how it's going to be done. Então nós podemos ver o que é este magnífico plano de redenção e quando e como ele vai ser feito. It's all hidden in this book of mystery here. Isto tudo está escondido neste livro de mistérios aqui. It's sealed up with 7 seals. Ele está selado com 7 selos. And so the Lamb is the only one who can break them. E assim, o Cordeiro é o único que pode rompê-los. Now, pardon me. We realize, Agora, perdoe-me, nós entendemos. now, if you'd like to look in the scriptures, you can get over in Jeremiah and find out there. Agora, se vocês quiserem olhar nas Escrituras, vocês podem encontrar em Jeremias e ver ali When he was going into the captivity land, you know, he bought his uncle. quando ele estava indo para a terra da servidão. Vocês sabem, ele comprou de seu tio. His uncle's son had some property, O filho de seu tio tinha uma propriedade and he went through that sealing. e ele foi direto àquilo selando. And if we took it all, we got that also in the 7 church ages, and seals and so forth in there. E se nós tomássemos tudo, nós tivemos isso. Também nas 7 eras da igreja, aqueles selos e assim por diante ali. You see, a seal in the Old Testament was like a roll like this. Veja você, um selo no Velho Testamento era como um rolo, como isto.
And here was a mystery. E aqui havia um mistério. And this mystery was hidden. E esse mistério estava escondido. All right? It was sealed around and put here the claim to so-and-so. Correto? Era selado ao redor e posto aqui a reivindicação a tal e tal coisa. Then the next mystery was wrapped around of what this inheritance was and stuck out here on this side. Então, o próximo mistério era enrolado ao redor para que este patrimônio fosse impedido de se soltar desse lado. The claim to so-and-so. A reivindicação para tal e tal coisa. And went on down until it made a scroll because people didn't have books like this then. E prosseguia até isto formar um rolo, porque as pessoas não tinham livros como este então. It was in a roll. How many knows that? Called a scroll. Isso estava num rolo. Quantos sabem disto? Chamado pergaminho. Well, a sealed scroll, you could break loose one here, what the mystery of this was, and tear it loose, and you could see what that claim was. Bem, um rolo selado, você podia romper um aqui. Qual era o mistério deste e rasgá-lo? E você podia ver qual era aquela reivindicação. And then break the other loose, and you see what that claim was. E então romper o outro que estava solto, e você viu que era aquela reivindicação. And the whole thing here is 7 seals. E a coisa toda aqui são 7 selos, Got the mysteries of God from the foundation of the world. contendo os mistérios de Deus desde a fundação do mundo. All sealed up in there Tudo selado aqui dentro and revealed by 7 different seals e revelados por 7 diferentes selos. that if God willing, let us pull back these seals and look down through the book and find out what it's all about. E se Deus permitir, nos deixar abrir estes selos e ver através do livro e encontrar de que se trata tudo isso. Bem? Oh, I hope we have a great time. Oh, eu espero ter um grande tempo. There the mystery of redemption is sealed until Ali o mistério da redenção está selado até this book could not be broken until the last angel's message. este livro não podia ser rompido até a mensagem do último anjo. The scroll's there. O rolo estava ali. We know it was there. Nós sabíamos que estava ali. We know that it was redemption. Sabíamos que era redenção. We believed it was redemption. Cremos que era redenção. Jeremiah said this scroll must be kept, as you read it there, he'll say, he must be kept in an earthly vessel. Jeremias disse: este rolo deve ser guardado. Como vocês leram lá, ele disse: ele devia ser guardado em vasos de barro. See? Vem? Oh, what a beautiful thing there I could talk about a while. Oh, que coisa bonita ali. Eu podia falar um bom tempo sobre isso. This scroll was kept in an earthly vessel. Este rolo era guardado num vaso de barro. A vessel that once became flesh. Um vaso que uma vez se tornou carne. Glory. Glória! Died. Morreu! Rose again. Ressuscitou novamente. And kept in the earthly vessel until the time of the purchase. E permaneceu no vaso terreno até o tempo da compra. Beautifully. All right. Maravilhoso. Correto. Now, Agora, these messages are all kept up estas mensagens são todas guardadas em cima until this earthly vessel, até que este vaso de barro, until the time of God's appointed time at the last messenger at the earth, até a hora designada por Deus no último mensageiro na terra, and all that these people had judged that and said, I know it's there, I believe it's there, e tudo que essas pessoas têm julgado e dito, eu sei que estava ali, eu creio que estava ali, and they fought at it and brought it forth and produced the things. e eles lutaram por isto, e trouxeram, e produziram as coisas, By faith they believed it.
Pela fé eles creram, But now it's going to be brought to us in revelation and from the hand of God by vindication. mas agora isto será trazido para nós em revelação, e da mão de Deus por vindicação. God said so. Deus disse assim. He promised it. Ele o prometeu. Now Agora let's see. Where was we at? Let's go to verse 2 now. Agora vamos ver. Onde estamos? Vamos para o versículo 2 agora. That's a long time for verse 1. Foi muito tempo para o verso 1, But let's take verse 2. mas vamos tomar o versículo 2. Now, Agora, we probably won't stay that long on the next one. nós provavelmente não ficaremos tanto tempo no próximo. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Who is worthy to open book and to loose the seals thereof? quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Now remember, Agora lembrem-se, let's read the first verse again so we get it together. vamos ler o primeiro versículo outra vez, assim podemos juntar isto. I saw in the right hand of him that sat upon the throne. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono: God, who is that? Deus, quem é aquele? The absolutely original holder of the book of life. O dono absolutamente original do livro da vida. He holds it, God does. Ele o tem, Deus o tem. When Adam forfeited, it went back to its original owner. Quando Adão perdeu, aquilo voltou ao seu proprietário original. It belongs to him. Pertence a ele. And John, in the vision, E João, na visão, looked over and saw in the right hand of him that sat upon the throne olhou e vi na destra daquele que estava sentado no trono a book um livro written within and on the backside sealed with 7 seals. escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. See? Inside. Vejam, por dentro. Now when we go to breaking these seals, you're going to see it goes plumb back in the scripture, all the way back. Agora, quando entrarmos na abertura destes selos, vocês vão ver, isto vai diretamente de volta à Escritura, todo o percurso de volta. For each one of those seals, Por cada um destes selos, the whole thing together, the whole mystery lays right here in these seals. a coisa toda junta, todos os mistérios estão exatamente aqui nestes selos. See? Vem? Every mystery the Bible lays in these seals, and the seals cannot be broken until that time. Todos os mistérios da Bíblia estão nestes selos, e os selos não podem ser rompidos até aquele tempo. I'll prove it here just in a minute. Provarei isto aqui no minuto. Notice, Observe. now the book, remember, is sealed. Agora o livro, recordem, está selado. Here's one. Aqui está um. Here is this seal. Aqui está ele, esse selo. Then another one's wrapped, a seal. Então o outro está enrolado, um selo. Another one's wrapped, a seal. Outro está enrolado, um selo. It's a book of redemption. É um livro de redenção. And the whole thing together makes the book. E tudo junto forma o livro. And it's sealed with 7 seals. E é selado com 7 selos. And when it's on the backside is because it's wound up. E a razão por que está do lado de trás é porque está enrolado. The seal mystery is on the inside. O mistério selado está do lado de dentro. And it only says the white horse rider, the black horse rider, and what more on the outside. E ele só diz o cavaleiro do cavalo branco ou o cavaleiro do cavalo preto, e seja o que for mais, do lado de fora. But the mystery of the whole book is in them seals. Mas o mistério do livro todo está nestes selos. From Genesis to Revelation, it's a complete plan of redemption. De Gênesis a Apocalipse, o completo plano de redenção Is revealed in these 7 seals. é revelado nestes 7 selos. Oh, it's an important time.
Oh, é um tempo importante. God help us to get it. Deus nos ajude a apanhar isto. Bem? And a strong angel. Agora, é um forte anjo. Now, verse 2, the strong angel with a loud voice proclaiming who is worthy. Agora, versículo 2. O forte anjo com alta voz clamou: quem é digno? Worthy for what? Digno de quê? Who is worthy to take that book? Quem é digno de tomar aquele livro? Now we find out, where's the book at now? Agora encontramos onde está o livro agora. To its original owner, because it has been forfeited by a son, the first son of God. Com seu proprietário original, porque tem sido perdido por um filho, o primeiro filho de Deus, In the human race. na raça humana. And when he forfeited his rights to listen to Satan, E quando ele perdeu seus direitos ao ouvir Satanás, he give up. ele entregou. What did he do? O que fez ele? He accepted Satan's wisdom Ele aceitou o conhecimento de Satanás, instead of God's word. ao invés da palavra de Deus. Now, couldn't we stop here a while? Agora, não poderíamos parar aqui um tempo? Sons of God will take a seminary's idea about it instead of the Word of God. Filhos de Deus tomarão uma ideia seminarista sobre isto, em vez da palavra de Deus. Vejam, Same thing Adam did. a mesma coisa fez Adão. Forfeited his rights. Perdeu seus direitos. And when it did, it went right straight back. Can't you see where those ages has been? E quando ele o fez, isto voltou imediatamente. Vocês não podem ver onde aquelas eras têm estado? See? Vem, Went right straight back to the original holder. voltou imediatamente ao dono original. And John, in the Spirit, E João, no Espírito, standing up here in heaven, he's just been lifted up now from the church ages. aqui em cima no céu, ele havia sido levantado agora das eras da igreja. See? Veja, Saw the church ages. viu as eras da igreja, And then he was taken up in the 4th chapter. e então ele foi tomado para cima, no 4º capítulo, He said, come up higher, I'm going to show you things that will come. e ele disse: suba mais alto, vou te mostrar coisas que virão. And he saw one sitting upon the throne with this book in his hand. E ele viu aquele que estava sentado sobre o trono com esse livro em sua mão, In his right hand. em sua mão direita. Think of it. Pense nisto. Now, Agora, and then in this book was a title deed to redemption. e então, neste livro estava um título para a redenção. And it was sealed with 7 seals. E ele estava selado com 7 selos. And then an angel came forth, E então um anjo veio, a strong angel, um anjo forte, proclaiming with a loud voice, proclamando com uma forte voz: who was worthy to open the book, quem era digno de abrir o livro, to take the book, tomar o livro, who was able to open the seals, quem era capaz de abrir os selos, who was able to open this book. quem era capaz de abrir este livro. See, the angel asked it. John saw it and he said, now who's worthy? Vejam, o anjo indagou. João ouviu. Ele disse: agora, quem é digno? Let him. Deixe que ele. Oh my. Oh, que coisa! Maybe I'm just feeling this way. Talvez eu me sinta desta maneira. But let him, said the angel. Mas deixe-o, disse o anjo. Amen. Let him. Here is the book of redemption. Deixe-o. Aqui está o livro de redenção. Here is the plan of redemption. Aqui está o plano de redenção. Here's the only way you'll ever be redeemed. Aqui está a única maneira pela qual alguma vez você poderá ser redimido. For there is the title deed to redemption of the whole heavens and earth. Pois aqui está o título de propriedade para a redenção dos céus e da terra.
Let him come forward, Deixe que se apresente, if he will. se desejar. Oh, my. I'll speak over every holy speech. Oh, fale agora o cálice para sempre. Let him come forward and claim this book. Que se apresente e reclame este livro. Who's worthy to do it? Quem é digno de fazê-lo? And John said there was no man in heaven found worthy. E João disse que ali no céu não foi encontrado nenhum homem digno. No man on earth found worthy. Nenhum homem foi encontrado na terra que fosse digno. No man beneath the earth that ever lived and died was found worthy. Nenhum homem embaixo na terra que alguma vez viveu e morreu foi encontrado digno. No man was found worthy. Nenhum homem foi encontrado digno. The angel's call was a call for the kinsman redeemer to appear. A chamada do anjo foi uma chamada para que aparecesse o Redentor parente. God said, I have a law. Deus disse, eu tenho uma lei. A kinsman redeemer can be a substitute. Um Redentor parente pode ser um substituto. Where is that kinsman redeemer? Onde está esse Redentor parente? Who's able to take it? Quem é capaz de tomá-lo? And it come from Adam, E veio de Adão, all the way down through all the apostles and prophets and everything else, and nobody was found. todo o caminho através de todos os apóstolos e profetas e tudo mais, e ninguém foi encontrado. Now, what about that? Agora, e então? Nobody in heaven, Ninguém no céu, nobody on earth, ninguém na terra, nobody that ever lived. ninguém que alguma vez viveu. Elijah was standing there. Elias estava lá, Moses was standing there. Moisés estava lá, All the apostles were standing there. todos os apóstolos se encontravam lá, All the ones that had died. ou todos aqueles que tinham morrido, All the holy men, Job, the sages. todos os homens santos, Jó e sábios, Everyone was standing there and nobody todos se encontravam lá e ninguém was worthy. era digno, Even to look at the book, nem mesmo de olhar ao livro, let alone take it and break the seals. muito menos de tomá-lo e romper os selos. Now, where's the Pope and all these coming in? Agora, onde está o Papa e todos aqueles que entraram? Where's your bishop? Onde está seu bispo? Where's our worthiness? We're nothing. Onde estão nossos méritos? Nós somos nada. Right. Isso é certo. He asked for the kinsman redeemer to step forward if he could. Ele pediu que o Redentor parente aparecesse se pudesse. But John said no man was worthy. Mas João disse, nenhum homem foi digno. Not that there wasn't worthy people there. Não que não houvesse pessoas dignas ali. Now like an angel. Agora como um anjo. Like, for instance, we'd say a Gabriel or Michael. Como por exemplo, nós diríamos Gabriel ou Miguel. But remember, it had to be a kinsman. Mas recordem, tinha que ser um parente. Remember, John said here, and no M-A-N, not angel. Recordem, João disse, e nenhum H-O-M-E-M, não anjo, Not seraphim. nem serafim. They hadn't sinned, Eles não tinham pecado, but they were in a different category. mas eles estavam numa categoria diferente. They'd never fallen. Eles nunca caíram, But this had to be a kinsman mas este tinha que ser um parente, redeemer. redentor. No man, Nenhum homem, because there was none of them redeemed. porque ali nenhum dele tinha sido redimido. No man was worthy to look at it. Nenhum homem era digno de olhar nele. Oh, no, my. Oh, não. So it took a human kinsman, Então tinha que ser um parente humano. and he asked for it, and he wasn't found nowhere. E ele procurou por ele.
E ele não foi encontrado em parte alguma. There's nobody. Não havia ninguém. No bishop, no archbishop, no priest, no hierarchy. Nem bispo, nem arcebispo, nem sacerdote, nenhuma hierarquia. No nothing. Was even... Nem nada que jamais. They didn't even have the holiness enough to even look at the book. Não havia nem mesmo santidade suficiente para olhar no livro. My. That's pretty strong, but that's what the Bible says. Amen. Isso é muito forte, mas isso é o que a Bíblia diz. I'm just quoting what John said. Eu estou apenas citando o que João disse. Amen. The Bible said that John wept. A Bíblia disse que João chorou. Not as some people has taught it. Agora, há algumas pessoas que têm ensinado isto. I was hearing a man teach this one time, said, Eu estava ouvindo um homem ensinar isto uma certa vez, disse, John wept because that he found himself not worthy. João chorava porque ele não se encontrou digno. Oh, any man under the Holy Spirit was no different from that, see. Qualquer homem sob o Espírito Santo saberia diferente disto, vejam. Under the inspiration of God was no different than that. Sob a inspiração de Deus saberia diferente disto. But John wept, here's what I think he wept for. Mas João chorou, aqui está o porquê eu penso que ele chorava. Because if no one was worthy and could open this book of redemption, porque se ninguém era digno de abrir este livro de redenção, the whole creation was lost. Toda a criação estava perdida. Here is the book. Aqui está o livro. There is a title deed. Aqui está o título de propriedade. And it will be offered to the kinsman redeemer that can meet the qualifications. E ele será oferecido ao parente redentor que puder apresentar as qualificações. Amen. That's God's own law and he can't defile his law. Essa é a própria lei de Deus e ele não pode violar sua lei. Can't defy his law, rather. Ou melhor, não pode contestar sua lei. See? Vem? God required a kinsman redeemer who was worthy. Deus requeria um parente redentor que fosse digno, who was able to do it, que fosse capaz de fazê-lo, who had the substance to do it. que tivesse a substância para fazê-lo. And the angel said, now let that kinsman redeemer step forward. E o anjo disse, agora que o parente redentor se apresente. John looked, and he looked all over the earth. João olhou, e ele olhou sobre toda a terra. He looked beneath the earth. E ele olhou para baixo na terra. And there was nobody. E ali não havia ninguém. Their creation and everything was lost. A criação e tudo estava perdido. Of course John wept. Naturalmente João chorou. Everything was lost. Tudo estava perdido. His crying didn't last but just a minute of home. Seu choro não durou senão um minuto. Hallelujah. Then there stood one of the elders and said, don't weep, John. Então um dos anciãos ali disse, não chores, João. Oh, my. Oh, que coisa. His crying didn't last but just a minute. Seu choro não durou senão um minuto. John thought, oh, my. João pensou, oh, que coisa. Where is the man? Onde está o homem? There stands the prophets that's born like I was. Ali estão os profetas que são nascidos como eu fui. There stands the sages. There stands... Ali estão os sábios. Ali estão... Holy, there's nobody here. Oh, aqui não há ninguém. I want a man Eu desejo um homem that's able to do it. que seja capaz de fazê-lo. I want a man Eu quero um homem that can redeem. que possa redimir. And he wasn't found. E ele não foi encontrado. So John broke out. Everything was lost. Então João apareceu, ó, tudo estava perdido. And he wept bitterly. E ele chorou amargamente. And he was sad. E ele ficou triste. Because everything, the whole creation, everything was gone. Porque tudo, toda a criação, tudo estava perdido.
if they couldn't find somebody. Se eles não pudessem encontrar alguém, Glory to God. glória a Deus. If they couldn't find somebody Se eles não pudessem encontrar alguém that could meet that requirement, que pudesse cumprir aquele requisito, every human being of the whole world and creation was gone. ali todo ser humano, o mundo todo e toda a criação estavam perdidos. Oh, everything had fallen. Oh, tudo tinha caído. The rights of redemption, the rights of eternal life. Os direitos de redenção, os direitos de vida eterna, All these rights have been forfeited. a luz, todos esses direitos tinham sido perdidos. And there was nobody who could pay the price. E ali não havia ninguém que pudesse pagar o preço. And John started crying E João começou a chorar, because no one was worthy and no one could even look at the book. porque ninguém era digno e ninguém podia nem mesmo olhar para o livro. Oh, it took a human being. Oh, isso requeria um ser humano. John wept João chorava, because no one could do it and everything was lost. porque ninguém podia fazê-lo e tudo estava perdido. And there came a voice from one of the elders, E ali veio uma voz de um dos anciãos, standing amidst the four beasts de pé no meio das 4 bestas, and all that great host of heaven. e todas as hostes celestiais. Said, "Don't weep, John." Disse: Não chores, João! Oh my Oh, que coisa! grace of God! Graças a Deus. Don't be broken-hearted, John. Não quebrante o coração, João! Don't weep, Não chores, for the Lion of the tribe of Judah, porque o leão da tribo de Judá the root and offspring from David, e a raiz e a descendência de Davi he has prevailed. tem prevalecido. Prevail means wrestle with and overcome. Prevalecido significa lutado com e vencido. Oh, que coisa! The Garden of Gethsemane, when blood dropped down out of his face, No jardim do Getsemane, quando seu sangue jorrava de sua face, he was overcoming. ele estava vencendo. The Lion of and the root of David O leão e a raiz de Davi has prevailed, tem prevalecido, has overcome, tem vencido. like Jacob being supplanter. Como Jacó sendo um suplantador. And when he got in contact with the angel, he held on. E quando ele entrou em contato com o anjo, ele o reteve. And the angel tried to pull away and said, I'm just not going to let you go. E o anjo tratou de livrar-se. Disse: Eu não te deixarei ir. He held on Ele o segurou until he got what he wanted for, and his name was changed. até que obteve o que ele desejava e seu nome foi mudado From supplanter, which means deceiver, de suplantador, o qual significa enganador, to what? para o quê? To a prince with God. Para um príncipe com Deus, Israel. Israel. He prevailed. Ele prevaleceu. And this lion E este leão of the tribe of Judah prevailed. da tribo de Judá prevaleceu. He said, don't weep, John, Ele disse: Não chores, João, for the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed. He's already overcome. pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tem prevalecido. Ele já venceu. He's done it. Ele o fez. It's over, John. Está terminado, João. Hallelujah.
Oh, que coisa! Praise the Lord. He produced a beach. Ele produziu um alvejante. That sends sin on back to the greasy hands with his wisdom that defiled it. Que enviou o pecado de volta às mãos sujas com sua sabedoria, a qual perverteu isto. The human being. O ser humano. Yes, Sim, but when John turned to look, mas quando João voltou para olhar, he saw a lamb. ele viu um cordeiro. What a difference from a lion. Que diferença de um leão! He said the lion has prevailed. Ele disse, o leão tem prevalecido. See, again, I could use that there. Veja novamente, eu posso usar isso ali. God hiding in simplicity. Deus escondido em simplicidade. He said there's a lion. Ele disse, aí está um leão! That's the king of the beasts. Esse é o rei das bestas. The lion has prevailed. O leão tem prevalecido. The strongest thing there is a lion. A coisa mais forte que há é um leão. I've laid out in the jungles in Africa Eu tenho me assentado nas selvas na África and hear the giraffes squealing e ouvindo as girafas gritando and the great mighty elephant with his trunk in the air, wee, wee, wee. e o grande e poderoso elefante balançando sua tromba no ar. Ui, ui, ui. And hear the savages of the desert screaming out their bloody curdle cries, and the beetles E ouvindo os selvagens do deserto gritando seus clamores sanguinários e ameaçadores, e as batidas até. and Billy Paul and I laying in a little place covered over with stickers, E Billy Paul e eu num pequeno e velho lugar coberto com varas, and hear way off in a distance a lion roar, e ouvindo à distância um leão rugir, and everything on the desert shuts up. e tudo no deserto calava. Even the beetles stop hollering. Mesmo os grilos param de gritar. The king speaks. O rei tem falado. Oh, que coisa! I tell you, that's when denominations and doubts fall to the ground. E eu lhes digo que isso é quando as denominações e dúvidas caem por terra. When the king speaks. Tudo fica quieto quando o rei fala. And this is the king. E este é o rei. That's his word. É sua palavra. Oh, Oh! he said, John, don't worry. Ele disse, João, não se preocupe. Don't cry, don't be broken up, John. I have you here in the vision. Não chores, não se confunda. João, eu tenho você aqui numa visão. I'm showing you something. Eu estou te mostrando algo. And I know you're all tore up because, you know, there's nothing to be redeemed. Everything's gone. Eu sei que você está dilacerado, porque você sabe, não há nada que possa ser redimido e tudo está perdido. There's nobody can meet the requirement. Ninguém pode preencher os requisitos. But the lion Mas o leão of the tribe of Judah, da tribo de Judá. you know, Judah's, we had it on the blackboard here. Vocês sabiam que Judá, nós tivemos isto no quadro negro aqui. You know, the tribe of Judah's emblem was a lion. Vocês sabem, o emblema da tribo de Judá era um leão. Remember the lion and the ox and so forth? Recordem, o leão e o boi e assim por diante, The head of the man and so forth. e a cabeça do homem e assim por diante. And them watching those serpents, that word, while all Mark, Matthew, Luke and John. E então aqueles vigias, aqueles serafim, aquela palavra, enquanto todos, Marcos, Mateus, Lucas e João, all stood around the book of Acts. todos ao redor do livro de Atos. And I heard a man say, a great minister said, the book of Acts is just a scaffold word. E ouvi um homem dizer, um grande ministro dizer, o livro dos Atos é somente um andaime.
It was the first vine that the Holy Church ever put forth. Ele foi a primeira rama que brotou da Santa Igreja. Yes, sir, and she ever puts forth another, it'll be that kind, too. Sim, senhor. E se brotar outra rama dela, será igual a essa também. Yes, sir. You got some grafted vines there bearing lemons that ought to be orange. Vocês têm algumas ramas enxertadas que estão produzindo limões. Deviam ser laranjas. But Mas vem, when that vine ever puts forth its branch again, quando aquela rama, aquela videira produzir sua rama novamente, it'll be just exactly like the original. será exatamente como a original. Matthew, Mark, Luke, and John, those Gospels are standing there guarding that. E Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles evangelhos estão ali guardando isso. The wisdom of a man, the power of a lion, the work of an ox, and the swiftness of the leopard. A sabedoria de um homem, o poder de um leão, a obra de um boi e a agilidade do leopardo. Or the eagle, rather. Ou melhor, da águia. Yes, the Gospels standing there. Remember when we had it? Sim, ali estão os evangelhos. O quê? Recordem de quando tivemos isto? It's in the 7 church ages. Está nas 7 eras da igreja. Now, he said the lion of the tribe of Judah. Agora ele disse, o leão da tribo de Judá. Why? Out of Judah. Por quê? De Judá. Oh, Judah. A lawgiver shall not go before between his knees until Shiloh comes. O centro não arrebatará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. But he'll come through Judah. Mas ele virá através de Judá. And the lion, the symbol of the tribe of Judah, E o leão, o símbolo da tribo de Judá, has prevailed, he's overcome. tem prevalecido, ele tem vencido. And when he looked around to see where that lion was, he saw a lamb. E quando ele olhou ao redor para ver onde estava o leão, ele viu um cordeiro. Strange. Estranho. Look for a lion and see a lamb. Olhou para um leão e viu um cordeiro. The elder called him a lion. O ancião o chamou um leão. But when John looked, he saw a lamb. Mas quando João olhou, ele viu um cordeiro. A lamb as it had been slain from the foundation of the world. Um cordeiro que parecia haver sido morto desde a fundação do mundo. A lamb having been slain. Um cordeiro que havia sido morto. What was it? Que foi isso? What was that lamb? Como estava o cordeiro? It was bloody, Ele estava ensanguentado, wounded. ferido. A lamb that had been slain, Um cordeiro que tinha sido morto, but was alive again. mas estava vivo novamente. And he was bloody. E ele estava ensanguentado. Oh my. How can you look at that, folks, and remain a sinner? Oh, como pode você olhar para isso e permanecer um pecador? A lamb stepped up. The elder said, a lion has overcome. Um cordeiro subiu. O ancião disse, um leão tem vencido. The lion of the tribe of Judah. O leão da tribo de Judá. And John looked to see the lion, and there come a lamb. E João olhou para ver o leão, e ali vinha um cordeiro, Shaking, blood on him, wound. sacudindo, sangue sobre si, ferido. He had prevailed. Ele tinha prevalecido. You could tell he'd been in battle. Você podia ver que ele tinha estado numa batalha. He had been slain, Ele tinha sido imolado, but he was alive again. mas estava vivo novamente. John hadn't noticed this lamb before, you know, here. João não tinha percebido esse cordeiro antes, você sabe aqui. It hadn't been mentioned before. Ele não tinha sido mencionado antes. Nowhere had it been mentioned. Em parte alguma, tinha sido ele mencionado.
John didn't see it all over the heavens as he's looking. João não ouviu por todos os céus, por onde ele estava olhando. But here it come forth. Mas aqui vem ele. Notice, where it came forth, where did it come from? Observe de onde ele veio. De onde ele veio? It come from the Father's throne. Veio do trono do Pai. Where he had been seated since he had been slain and raised again. Onde ele tinha estado assentado desde que ele foi imolado e ressuscitado novamente. He raised up and sat on the right hand of God. Ele levantou e se assentou à mão direita de Deus, Ever living to make intercessions. vivendo para sempre para fazer intercessões. Amen. Amém. Raised there today as an intercessor with his own blood. Levantou lá hoje como um intercessor com o seu próprio sangue, To make intercession upon the ignorance of the people. para fazer intercessões pela ignorância do povo. That's the one I'm depending on. Agora, esse é o único de quem eu estou dependendo. He still was covered with bleach. Ele ainda estava coberto com o cloro, The bleach of the forgiveness of sin. o cloro do perdão do pecado. John looked at that lamb, João olhou naquele cordeiro, and the lamb looked like he'd been slain. e o cordeiro parecia como se ele tivesse sido imolado. And then he noticed he was wounded and cut and bruised and bleeding. E então ele observou que ele estava ferido, cortado, machucado e sangrando. A bloody lamb. Era um cordeiro sangrento, That's what took our place. o que tomou o nosso lugar. Isn't it strange? A simple lamb Não é estranho que um simples cordeiro had to take our place. tivesse tomado nosso lugar? And he saw the lamb. E ele viu o cordeiro. He proceeded out. Ele apareceu. John hadn't saw him João não o tinha visto, because he had been way back into the eternities. porque ele tinha estado muito dentro das eternidades, Even making intercession fazendo intercessões and showing that those who had come to God out of the offering of the blood of bulls, of goats, a substitutionary offering, e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sobre a oferta de sangue de bezerros, de bodes, uma oferta substitutiva, he also caused them who believed it pointed to him. e ele também fez com que aqueles crescem naquilo que apontava para ele. And the blood had not been shed yet, so he was there to clear them. E o sangue não tinha sido derramado então, ele estava ali para limpá-los. He was there to clear you and I. Ele estava ali para redimir a você e a mim. And oh God, I hope he's there tonight. E oh Deus, eu espero que ele esteja aqui nesta noite. For every sinner, Por todo pecador, the lamb been slain. o cordeiro foi morto. How can Jehovah see anything but that bloody lamb standing there? Como pode Jeová ver outra coisa senão o cordeiro ensanguentado ali? And the lamb proceeded out into the vision now, E o cordeiro surgiu na visão agora, as it had been slain. como quem tinha sido imolado. Notice, Observe, come from the Father's throne. veio do trono do Pai. Oh, think. Oh, pense, Where did he advance from to this vision? He come from glory. para chegar na visão, de onde ele veio? Ele veio da glória. Where he's seated at the right hand of God, he advanced forth to John out of glory. Onde ele está sentado à mão direita de Deus, ele veio a João da glória. Oh, would not it be a glorious thing if our sinful thoughts Oh, não seria uma coisa gloriosa se nossos pensamentos pecaminosos tonight could be laid aside long enough to accepting it? nesta noite pudessem ser colocados a um lado
o suficiente para que o aceitássemos, He would advance all the way from glory tonight to make himself known to anyone. e ele viesse todo o caminho da glória nesta noite para se dar a conhecer a qualquer um de vocês. And who was innocent?